As aulas da Escola de Pregadores são ministradas a alguns membros convidados da Igreja Batista Redenção. Por serem aulas que ocorrem em contexto doméstico, muitas vezes dirigidas pelo próprio pastor da igreja às suas ovelhas, os participantes se sentem muito à vontade, com liberdade para expressar suas convicções até mesmo de forma descontraída e bem-humorada. É, assim, diferente das aulas dadas em um seminário, em que o professor tem de ser cuidadoso para não ferir as opiniões distintas de outras igrejas e denominações. Por isso, ao assistir às aulas da IP via internet, os irmãos de fora devem estar preparados para ouvir concepções que talvez os incomodem. Também deverão se preparar para escutar eventuais críticas contra suas posições. Isso porque não cremos que a doutrina cristã possa ser ensinada de forma a oferecer aos alunos opções teológicas divergentes, entre as quais possam fazer suas escolhas. Cremos que a doutrina bíblica deve ser ensinada de forma objetiva, distinguindo o certo do errado. O ensino pós-moderno, que expõe várias opções teológicas e deixa o aluno decidir qual acredita ser melhor ou qual quer acolher, só gera pastores carentes de convicção e uma igreja confusa que não sabe com certeza em que deve crer e o que deve ensinar. Vamos, nesse semestre, estudar a matéria TBAT. O que é TBAT? Para não ter dúvida, já escrevi lá, tá bom? Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Existe alguma teologia que não seja bíblica? Não parece redundância, teologia bíblica? Existe. Teologia filosófica. Por exemplo, teologia sistemática. Não tem bíblico, né? Mas é óbvio que ela é bíblica. A diferença está na abordagem. Toda teologia, obviamente, a teologia no meio cristão, né? No meio reformado, ela vai ser baseada na Bíblia. Mas quando ela recebe esse nome de teologia bíblica, isso quer dizer o tipo de abordagem que se faz. Diferente daquela conhecida teologia sistemática, que pega versículos, pega tópicos e reúne todos os versículos sobre aquilo e monta uma teologia. A gente vai ver como uma não está desatrelada da outra. A diferença é que a teologia bíblica prima pelo desenvolvimento da teologia, pelo desenvolvimento da revelação progressiva, pelo desenvolvimento de cada livro. E assim fornece os textos, não só os textos que a teologia sistemática quer, mas o sentido que eles devem ter, não importa se aos olhos da teologia bíblica ou da teologia sistemática. Com o passar do tempo isso aí vai ficar mais claro. Nossa matéria, como sempre, vai ter 5 aulas. Dessas 5 aulas, eu vou dar as 2 primeiras e as 3 últimas quem vai ministrar é o pastor Tiago Abidal. E a gente vai fazer... vai dividir da seguinte forma. Eu vou abordar com vocês a teologia do Antigo Testamento, mas na forma de tópicos. Nós vamos tratar em assuntos. Por quê? É tão vasto o material que uma das maneiras de estudar a teologia bíblica seria estudar livro a livro, que nem vários livros, eu vou mostrar livro ali, alguns deles fazem. Pega lá, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, livro de Gênesis. Ele trata o livro de Gênesis, a teologia que está contida nele, o desenvolvimento, a história, os aspectos introdutórios de cada livro, aí vai para Êxodo. Só que para a gente fazer isso, a gente teria que ter um curso aí bem maior. E isso a gente, pegando um bom livro e o estudando com afinco, a gente tem na mão. O que eu acho importante é a gente ter uma costura de toda essa teologia no mesmo rumo e no mesmo ritmo. Por quê? Porque é muito grande. E justamente por ser muito grande, por ser complexo, por abranger um período enorme, por ter contextos históricos diferentes. Por causa disso, isso cria uma confusão que faz as pessoas dizerem o seguinte: eu não consigo entender o Antigo Testamento. A gente tem que focalizar no Novo, que agora é a era da igreja, o Novo Testamento, a letra mata, e assim vai.
e larga o Antigo Testamento para lá. Então, eu vou abordar temas para servirem de base para o restante. E o pastor Tiago Abdala vai fazer uma abordagem de alguns livros. Também não dá para fazer de todos os livros. Então ele vai abordar alguns livros, um de cada grupo, um de cada conjunto literário do Antigo Testamento, para que vocês vejam como cada literatura se desenvolve, como cada uma é interpretada, o impacto que cada uma tem. Então é assim que a gente vai dar esse pano de fundo da teologia bíblica do Antigo Testamento. Com autores diferentes. Oi? Com autores diferentes? Eu acho que o pastor Tiago Abdala vai comentar sobre isso também. Deixa eu falar de alguns livros. Eu ainda não conversei com o pastor Tiago Abdala sobre isso, mas eu vou sugerir para ele que a nossa leitura seja pouca. Vocês ainda devem muita leitura de outras matérias? Deve alguém? Você tem vergonha na cara? Tem reverência? Só do anterior, Davi Mark. Do Davi Mark. Metade do livro. Metade. Todo mundo está devendo. Deve um livro. Então, nessa matéria, eu vou pedir a leitura desse livro aqui. É muito bom, o autor é muito careca, muito cheio, muito obrigado. Mas justamente por causa disso, para vocês terem a base de alguns conceitos que ajudam a interpretar todo o Antigo Testamento. Talvez o pastor Tiago Abdala peça uma leitura de um artigo ou outro aí tudo bem. Eu vou pedir para a gente não impor muita leitura nessa matéria, para vocês terminarem as pendentes, porque depois vai ter TBNT no próximo semestre, vai ter leitura, e ao terminar a gente tem que fechar. Aí essa turma da EP fecha, então vocês não podem ficar devendo leitura. Então quem está atrasado, chega junto, tá bom? Como eu aconselho a leitura disso? Um livro pequeno. É um livro pequeno, mas ele tem muitas citações bíblicas. Qual é a maneira correta de ler? Lê sentado na mesa, algum lugar com a Bíblia do lado. Citou um texto, vira lá, ou o iPad, digita rapidinho, notebook, rapidinho faz isso. Por quê? Porque senão a única coisa que você pode querer aprender ou admirar aqui é falar assim, nossa, como o pastor Thomas estudou bastante, né? Olha que interessante essa frase. E não vai ligar ela ao texto bíblico em si, porque é isso que vocês têm que fazer. Não é olhar se eu sei ou não sei. É ver como o que eu estou falando aqui se desenvolve nas Escrituras. E fazer o que o pastor Marcos falou da outra vez. E adquirindo um arcabouço mental aí de textos bíblicos. Saber que eles existem, que não consiga decorar um texto, mas algumas impressões que a gente tem de alguns textos, de alguns ensinos, esses ficam para sempre. Aí a gente lembra uma ideia, sai procurando no computador, na chave bíblica, de uma palavra assim, a ideia é essa, até quando às vezes a gente só tem uma pista da ideia que o texto produzia quando a gente leu, a gente consegue encontrar com as ferramentas de pesquisa hoje em dia. Então, é fundamental a leitura das referências bíblicas. É isso que vai dar corpo para a teologia bíblica, né? Não, ler livro por ler. Lê um de historinha aí. Tá bom? Bom, deixa eu mostrar. Esse aqui é a leitura obrigatória, mas eu quero mostrar, para quem quiser se aprofundar mais. Eu tinha uma pilha desse tamanho de livro aqui, mas eu escolhi, eu resisti à tentação de trazer mais do que 4. Não adianta nada mostrar 200 livros, né? Bom, se você quer estudar livro a livro, Esse é bom. tá, do Carlos Oswaldo, a editora Agnus publicou esse aqui, ficou de publicar a segunda edição, não publicaram, aí agora saiu Os dois juntos. os dois juntos. Qual é a editora? É Agnus, então você é pela Agnus. É Agnus? É Agnus. Não sei, eu tinha Eu pensado vi, que era outra eu editora. vi essa semana É mesmo? pela Agnus. Então, saiu os dois, o do Antigo Testamento e do Novo Testamento, num volume só. Eu vi porque a Artemis colocou lá no Facebook. Eu vi pelo Udo. Foi esse que eu gostei do bastante dia? Oi? O Wellington. Então, esse aí eu tenho um PDF dele. Então esse aqui é muito bom. É bem técnico, divide bem, ajuda a entender a estrutura e o desenvolvimento.
Quando ele diz foco e desenvolvimento, esse desenvolvimento não foi colocado aqui só porque é um nome bonito, só para dar um chama, né, no nome. Ele analisa, de fato, o desenvolvimento da teologia de cada livro. Então, informações introdutórias muito boas, simples, então, de muito proveito. Se você quer um livro mais simples, você fala, esses negócios muito técnicos, então esse aqui, ó, Teologia do Antigo Testamento, do Paul House, não o Dr. House, não, Paul House, editora Vida, aquele selo Vida Acadêmica, é um selo dentro da editora, muito bom, muito fácil. Quando você lê isso aqui, antes de ler um livro do Antigo Testamento, você toma ele como uma introdução, a leitura do texto bíblico fica muito mais fácil depois. Tá? Eu já aconselhei muita gente a fazer o seguinte, ler primeiro o capítulo do Carlos Oswaldo, com as informações introdutórias, com divisão, com tópico, tudo. Aí ele pega ali toda a estrutura do livro. Depois ele lia o capítulo aqui, em relação ao livro que ia ler do Paul House, a ideia ficava bem clara na mente, e aí lia aquele livro na Bíblia. As 3 pessoas que eu indiquei fazer isso, se elas de fato fizeram, depois elas quase me deram um abraço, tá? De tanto que aproveitaram da leitura bíblica. Então, é algo bom a se fazer. E o Gene Merrill, professor lá do Dallas, ele escreveu o único livro que consegue abordar sobre 2 aspectos, sobre 2 óticas. Ele tem uma parte que ele trata cada livro, né? Só que, obviamente, já que ele tem vários tipos de abordagem, ele faz isso resumidamente. E ele tem uma abordagem tópica de assuntos. Tá? Então, esse aqui faz as 2 abordagens, teologia do Antigo Testamento, da editora do Shedd, né? Shedd Publicações. Muito bom. Desse mesmo autor, um dos livros que mais me ajudou na teologia do Antigo Testamento, nem tem o nome de teologia do Antigo Testamento, mas História de Israel no Antigo Testamento. Diferente do Novo Testamento, em que a teologia acontece num momento histórico, no Antigo Testamento a teologia acontece na história. Além de ser um período histórico muito longo, né, e em que os contextos vão mudando, no meio dos acontecimentos a teologia surge. Né, diferente do Antigo Testamento, que tem lá trechos históricos, mas a ênfase está sobre o ensino, né? E esse livro eu achei... Quem é o autor? Eugene Merrill. É o mesmo do outro lá. Esse aqui é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que de um tempo para cá publicou muitos livros bons. Nessa área de Antigo Testamento eles têm muitos livros. Tem. Eu acho que é deles. Outro livro que me ajudou muito também, de Flávio Josefo, História dos Hebreus. Sim, é deles. Belo desse tamanho assim. E uma impressão muito boa, um trabalho muito bonito. Tá bom, então vamos lá, vamos começar. Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Então, o uso do Antigo Testamento. Quando foi a última vez que vocês ouviram uma pregação do Antigo Testamento? Semana passada. Acho que foi em Jeremias. Acho que foi em Jeremias. Acho que foi em Jeremias. Igreja Adventista. Ó, meu, a Gabi trouxe esse copinho aqui, né, professor, então pensei que era água, sei lá, um refrigerante aqui, um suco. Acho que é negócio do Herbalife. Não, é da Herbalife, deve ser isso aí. Não sei. Chá do Herbalife. Só não sai. Não, eu tô tomando errado. Não, vai tomando isso não, né? Poxa vida. Melhorou. Falou, Gabi, deu uma mancada lá. Então, olha lá. E antes de eu pregar? Tira eu. Quando foi a última vez que a gente ouviu a pregação do Antigo Testamento? É por isso que eu prego nele. Que a gente ouve muito pouco. Por quê? Porque as pessoas desprezam o Antigo Testamento? Não. Porque o Novo Testamento tem muita... É que nem quando chega no churrasco, né? A pessoa
põe lá um monte de comida, você come, chega no final, aí o cara fala assim, ó, eu tenho uma picanha aí, agora você fala, agora você pode comer sozinho aí, pô, tem linguiça, agora você vem com essa picanha, cara, você não queria dar nada, você estava com dó de assar picanha, né? Então, o Novo Testamento tem tanto, que se a gente estudasse só o Novo Testamento, o assunto nunca ia acabar e a gente nunca ia passar fome doutrinária, mas o Antigo Testamento tem tanto ensino que o Novo não enfatiza, que não é que falta no Novo, mas que o Novo não pinta com as mesmas cores, com os mesmos detalhes que o Antigo Testamento, que se a gente fica sem, é que nem assim, você come comida e mata a fome, mas deixa de provar tudo que tem aí para aproveitar. Então, olha lá, é muito comum se ouvir, mesmo no meio evangélico, que o Antigo Testamento é algo ultrapassado que foi substituído pelo Novo Testamento, de modo a ter pouco ou nenhuma utilidade para a igreja contemporânea. Diante desta triste realidade, Walter Kaiser Jr. afirma: o Antigo Testamento é claramente ignorado e frequentemente negligenciado no ministério de pregação e ensino da igreja. Essa negligência é ainda mais frustrante quando as reivindicações e os direitos do Antigo Testamento de ser recebido como a poderosa Palavra de Deus são tão fortes quanto os do Novo Testamento. O Walter Kaiser Jr., ele conta que de vez em quando ele vai pregar em algumas igrejas e o pessoal chega para ele e fala assim: você não vai pregar no Antigo Testamento de novo, né? Ele fala: vou, porque pouca gente prega nele, então eu vou pregar nele sim. Então, justamente por causa de um certo preconceito que cresceu sem razão no meio da igreja. Por quê? Porque as pessoas, por incompreensão do Antigo Testamento, é a dificuldade que se tem de entender, de dividir o que o Novo Testamento fez cair no Antigo Testamento, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se for na igreja pentecostal, eles vão dizer, não pode estudar, né? Diga. Zerão, em relação a, por exemplo, uma das dificuldades que o pessoal tem de pregar no Antigo talvez seja a própria homilética, porque por as pregações do Novo Testamento serem mais frequentes, o método que nós lemos um texto e fazemos as divisões é condizente com a estrutura do Novo Testamento, aquela ideia lógica, pensamental. Já o Antigo, esse sistema muitas vezes não encaixa, porque é outro... Sabe por quê? É diferença até de literatura, de gênero literário. Uma epístola é muito mais fácil de pregar, apesar dela ter uma teologia mais complexa, né? Palavras carregadas de tanto significado, estruturas dentro de uma oração tão cheias de significado, a ponto de cada partícula ter um valor diferente. Quando você chega, a gente estuda na quarta-feira o livro de Salmos, a abordagem é diferente. No Novo Testamento, numa epístola, você pega um parágrafo e estuda. A gente pega o livro de Salmos, né, vai ler, essa semana a gente estudou, está estudando, o 78, Salmo desse tamanho, a gente gastou 15 minutos para ler, na outra semana só um Salmo, né? Então, a abordagem é diferente, e não é só isso. Por exemplo, a narrativa, narrativas enormes, pega o Pentateuco, eles falam livro da lei, mas a maior parte dele é história, né? Por isso que a melhor maneira da gente traduzir nesse caso lei, né, Torá, seria instrução, porque é outra tradução da palavra, de modo que não é só lei, não tem só lei, mas tem uma instrução muito grande, boa parte dela é dada através de histórias. Então conta-se a história, e a história não está lá só para encher linguiça, ou para fazer a introdução para a teologia mesmo. Não, a teologia surge da história.
na história, Deus está fazendo a teologia, está pondo a teologia em ação. Teologia aplicada. Exatamente, uma teologia aplicada. Então a gente tem que observar essas coisas para Aquela tratar. história do profeta que foi morto pelo leão porque obedeceu a um profeta que não era de Deus. Exatamente, Deus falou, não para na casa de ninguém. O cara mandou falar, não, mas Deus me falou que agora é para você vir aqui. Ele falou, não, então tudo bem. Mas Deus te falou uma coisa e falou outra coisa para o outro, não te avisou, mancada aí. Aí ficou uma cena interessante, o cara morto, o leão do lado e o jumento do lado, todo mundo ali feliz. Mostrando o juízo de Deus. Exatamente, mostrando que era um negócio anormal, que não foi um evento fortuito que acontece por aí, o leão estava ali e matou, né? Não. Tem uma mão por trás disso, colocando a teologia na vida prática, ou na morte prática, né, do profeta. Então, quando a gente estava falando sobre aquele texto que fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, é a diferença entre as duas alianças, a aliança da lei, que matava, né, da letra gravada em pedra, né, a pessoa que tentava ser salva através do cumprimento da lei, acabava morto espiritualmente, e o ministério do Espírito, pela graça, através da fé em Jesus, que produz vida. Então, por causa disso, por causa da lei ter caído, né? Gálatas diz que a lei nos serviu de aio, de condutor até Cristo, nos levou a Cristo. Mas depois que entrega para o Pai, né? para Cristo, perde a função. Aquele escravo que pegava a criança e conduzia, levava até o pai, a hora que entregava para o pai, perdia a função, e assim a lei também não tinha mais função. Mas isso quer dizer que todo o Antigo Testamento não tem mais função? Não, mas as pessoas têm essa dificuldade de entender. Se o Antigo Testamento todo não é a lei, como que eu defino o que é lei e o que não é? O que caiu no Antigo Testamento? Outra coisa, a salvação. A salvação no Novo Testamento é muito clara, é pela fé, e no Antigo Testamento, é pela lei. Não é pela lei. Mas o Antigo Testamento não deixa isso muito claro. Fala, Isaac. Tomara que o café esteja muito bom. Tá horrível, Petróleo? Tá aquele petróleo ou não? Água de batata. Água de batata? Chafé. A gente joga um limãozinho dentro e manda pro Pedro. Então, o estudo da teologia bíblica do Antigo Testamento, que nós estamos nos propondo a fazer, tem a intenção de identificar pontos, em especial de sustentação e de interpretação para o Antigo Testamento, para a gente aproveitar o que é aproveitável, o que Deus deu para ser aproveitável no Antigo Testamento, sem cometer erros, né, excessos, ou ficar aquém do que o Antigo Testamento tem a dar. Tem gente que comete excesso no Antigo Testamento e cumpre a lei, e quer guardar o sábado, transfere o sábado para o domingo, né? Transforma a circuncisão de criança em batismo, né? Circuncisão de menino em batismo de menino e menina, porque quer guardar a lei, porque não quer desprezar o Antigo Testamento. Por outro lado, tem aquele que fica quem? Eu não tenho mais que guardar a lei, mas eu não tenho que guardar a lei, e o resto, quando diz, não terás outros deuses diante de mim, quando diz assim, honra pai e mãe, não, mas isso aí caiu, na lei, nos 10 mandamentos a lei caiu, a lei gravada em pedra, o ministério da morte gravado em pedra, e aí deixa de aprender o que Deus quis ensinar na Bíblia. O Novo Testamento não é mais Bíblia ou mais bíblico que o Antigo. Então, só que o Antigo Testamento é mais difícil de se lidar. Fim da lei é Cristo. Então, é fácil a gente jogar lá para frente, e aquilo que é difícil, o que a gente faz? A gente deixa para lá. É por isso que é um desafio para os pregadores, como a gente estava falando na outra matéria, pregar um livro inteiro. Porque quando você prega um livro inteiro, você chega nos textos lá que tem um nó, não tem como fazer. Se você prega textos avulsos, tem alguns textos que você não vai nunca. Porque o que é difícil, a gente tem a tendência de deixar de lado. O Antigo Testamento é mais difícil. Não é que ele tem interpretação mais difícil, é mais difícil de trabalhar com ele.
precisa ter um pano de fundo de informações um pouco maiores, mais complexos, de mais tempo, mais volumosos, mas tendo algumas chaves de interpretação aí, chaves de compreensão do Antigo Testamento, a gente vai muito bem. Então vamos lá. O fato é que toda a Bíblia foi dada por Deus ao homem e nenhuma parte se tornou irrelevante ou ultrapassada com o tempo. A teologia do Antigo Testamento, além de conter informações que o Senhor desejou transmitir, então isso é algo pelo qual a gente deve dar atenção no Antigo Testamento. Deus deu informações que Ele quis, faz parte da revelação. Quando, no meio da produção do Novo Testamento, um escritor disse, tudo que foi escrito para quê? Para o nosso proveito. Ele estava se referindo a quê? Talvez a uma carta ou outra que já existisse no seu tempo, mas as escrituras que eles tinham, que era o Antigo Testamento. E que é também o alicerce sobre o qual o Novo Testamento está assentado. Aí tem uma importância ainda mais fundamental. Muita coisa no Novo Testamento a gente só compreende corretamente se a gente for lá nas bases onde a doutrina começou a ser desenvolvida, que é no Antigo Testamento. Pega só, leva para a ilha deserta só o Novo Testamento dos Gideões, como o livro de Salmos, né? Pelo menos vai, e Provérbios, pelo menos isso. Pronto, a teologia vai acabar manca. Comece uma igreja só com o Novo Testamento dos Gideões. Ela vai ter problema. Por quê? Os ensinos claros do Novo Testamento ainda vão estar lá, mas em alguns momentos vão funcionar que nem uma... Sabe aquelas tendas que são firmadas no chão? Algumas dessas pontas voando assim. Está lá, o tecido está lá, mas ele está voando. Ninguém sabe se ele está mais para cá. Ele não serve para fazer sombra, porque uma hora ele está para lá, outra hora ele está para cá. E é o Antigo Testamento que vai escorar muitos dos ensinos do Novo Testamento. A julgar pelos rumos atuais da igreja, do ensino cristão, nunca foi tão necessário o estudo sério do Antigo Testamento como parte integrante da revelação de Deus dada pelos apóstolos e profetas. Agora, antes da gente entrar em teologia bíblica, vamos nos perguntar o que é teologia, né? Então, a gente pode definir isso de várias formas, mas eu pensei aqui numa definição útil, uma definição que serve para trabalhar com ela. Ela não tem intenção de abranger todos os aspectos do que é teologia. A gente pode dizer que ela é um conjunto do conhecimento revelado por Deus nas Escrituras, para que, por meio dele e por causa dele, o homem conheça Deus e se curve diante dele pelos meios que ele mesmo indicou. Então, se a teologia é isso, é uma ferramenta que Deus nos deu para a gente conhecer Ele e para andar com Ele, então a gente tem que conhecer toda ela. Tá? Afinal, Deus se revelou mais no Antigo ou no Novo Testamento? Antigo. Sobre que aspecto vocês pensaram? Em tamanho? O aspecto do contato com o homem. Contato com o homem? Pode ser. Agora, em termos de precisão teológica, doutrinária, aí já seria o Novo Testamento, né? Jesus presente no caso. E outra, não só isso, mas as doutrinas mais mastigadinhas, mais precisas, coisa que o Antigo Testamento só deu uma pincelada, o Novo Testamento vem e explica alguns detalhes que a gente gostaria de saber desde antes. Mas em qual deles Deus é melhor apresentado? No Antigo. Fala mais sobre a pessoa de Deus, sobre o caráter dele, né? Qual fala melhor sobre a salvação? O Novo. Então não tem como a gente pegar e falar assim, esse aqui é mais importante que aquele. Não, a gente tem que estudar tudo. E por isso, o estudo a gente nunca pode negligenciar o Antigo Testamento. Para falar de um conjunto de conhecimentos, é preciso se referir a todo conteúdo revelado. Como é que chama essa matéria? Teologia bíblica. Podia ser teologia veterotestamentária, né? Uma teologia só do Antigo Testamento. Teologia neotestamentária, teologia só
Mas antes de colocar Antigo Testamento e Novo Testamento nas matérias, é por isso que vem o nome bíblica. Teologia bíblica, ela é do Antigo Testamento, mas ela não desconsidera o Novo Testamento. Ao contrário, estão de mãos dadas e a mesma coisa, a TBNT, Teologia Bíblica do Novo Testamento. Então nada pode ser desprezado, o que torna a teologia, principalmente a do Antigo Testamento, uma matéria impossível de ser exaurida ou conhecida por completo. Entretanto, há alguns assuntos que dirigem e que são mais frequentes em todos os escritos em questão. Desse modo, fazer divisões didáticas e observar seu conteúdo e desenvolvimento das escrituras é um bom modo de captar uma parte, certamente a mais importante, da teologia do Antigo Testamento. Mas espera aí, fazer divisões didáticas é tarefa de quem? Da teologia sistemática, né? Então não é teologia bíblica. Mas como seria uma teologia bíblica sem ser sistematizada? A única forma que a gente poderia supor é pegar a Bíblia toda, o Antigo Testamento todo, versículo por versículo, e vir explicando um por um, né? Só que isso não é uma teologia, é um comentário bíblico, né? Legal, ia ser um material, já pensou? Versículo por versículo de um livro inteiro do Antigo Testamento, do Novo. Excelente. Qual que é o problema? O problema é que a gente volta para o problema inicial. Eu não consigo captar a teologia do livro. Eu consigo observar versículo por versículo, mas eu não consigo dar um nozinho na linha para ele prender em algum lugar e eu costurar. Então, essa briga entre a teologia bíblica e a teologia sistemática não existe. Algum tempo atrás, um escritor de uma teologia sistemática falou para mim o seguinte, ele se referiu àqueles ingênuos da teologia bíblica. Assim, como assim? Ele se referiu às pessoas que estudam a teologia bíblica como pessoas ingênuas, como se só a teologia sistemática tivesse algo a oferecer. E quem diz que uma pode viver sem a outra? Então veja lá, para que tal busca seja denominada de teologia bíblica, ela deve partir das Escrituras e na sequência nos fazer voltar a ela a fim de entendê-la melhor. Tá certo? Vamos entender o ciclo? Então a teologia bíblica, ela parte da Escritura, ela emana da Escritura, mas depois que ela sai de lá, ela trabalha em você, ela cria uma preparação mental em você, você aprende um tanto, e aquele tanto que você aprendeu permite você voltar para ela e aprender mais. Agora, para fazer isso, a gente precisa ter uma estrutura. Esse processo cíclico tem a capacidade de levar os estudantes da Bíblia a um aprofundamento cada vez maior do conhecimento da teologia e tomara de Deus, né? Esse é o objetivo de estudar a Bíblia. Alguns diriam que dividir a teologia em assuntos é tarefa da teologia sistemática e não da teologia bíblica. Mas a verdade é que uma não pode existir sem a outra. A teologia sistemática, apesar da esquematização de assuntos que promove, deve ter como resultado final algo que não seja apenas compatível com a totalidade da palavra de Deus e com seu desenvolvimento, mas com sua própria expressão. O que isso quer dizer? Que os textos bíblicos não têm valor destacados do seu contexto, do seu desenvolvimento, que é aquilo a que a teologia bíblica se propõe a estudar e explicar. Senão, como é que fica? Eu destaco um monte de versículo aqui, eu quero um versículo que fala sobre espírito. Então, vai lá na chave bíblica, espírito, esse aqui é legal sobre espírito, hein? Você não sabe nem de que livro é direito, você só põe a referência no final, não sabe no meio do que está, não sabe no meio de que capítulo, o que está acontecendo, mas você tira ele e falou uma coisa que você queria. Você tira lá, é o famoso texto de comprovação. Aí você cita lá. Uma carteirada bíblica, porque você tirou do contexto, tirou do ensino dele. A gente pode chamar isso do quê? De teologia de chave bíblica. É isso que se transforma a teologia sistemática, se ela usa os textos desconsiderando
o significado deles dentro do desenvolvimento da passagem e do livro, e da teologia como um todo. A teologia de chave bíblica só teria um pouquinho mais de sentido caso a Bíblia tivesse sido dada de uma vez só, como um conteúdo fechado. Você abre lá, né, abre o pacote, tá, pegou, chegou novinha, né? Deus acabou de explicar tudo isso, tá? Tudo funciona junto. Como é que foi dada a revelação bíblica? Progressivo. Ela não foi sendo dada só cronologicamente progressiva, mas teologicamente progressiva. Né? A teologia foi crescendo, quer dizer que ele começou a ensinar um pouquinho e foi desenvolvendo aquele assunto. Então você vai lá em Gênesis 3,15, que Deus fala para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, e o descendente dela vai esmagar o seu descendente enquanto você mordeu o calcanhar. Né? Aí a gente, quando você chega lá no Novo Testamento, não tem como olhar esse texto e não falar assim, ó, acho que ele já deu uma dica. O problema é eu querer encontrar naquele texto de Gênesis 3,15 tudo que o Novo Testamento depois fala sobre a morte de Jesus. E aí eu saio inventando coisa. Porque a mordida, porque os dentes são as garras do pecado. Porque o veneno que tem, que o veneno entra na corrente sanguínea, assim é o pecado quando entra no... E aí fica procurando coisa que o Novo Testamento ensina, querer embutir ali, enfiar a goela abaixo da serpente. Né? Aproveita que ela é comprida, só entrouxa, né? Como o pastor Marcos diz, entrouxa, e aí não dá. Então a gente tem que entender o desenvolvimento da teologia. E é por isso que a teologia sistemática tem uma relação tão fundamental com a teologia bíblica. Agora, a teologia bíblica, eu já expliquei qual que é o dano da gente querer se tornar independente da sistematização. Eu crio uma teologia que ninguém consegue aprender. Eu crio uma teologia que é bonita de ouvir, de sentar, ficar ouvindo, mas que eu vou para casa e não guardei nada, porque a nossa mente funciona como? Com estruturas, com pontos, com pregos na parede. Você bate um prego na parede, você pode pendurar algumas coisas. E é assim que a sistematização faz. A teologia bíblica deve tratar os temas apresentados por Deus na revelação de modo a serem compreensíveis aos estudantes das Escrituras. A sistematização dos temas é um veículo fundamental para tal. Então não tem uma guerra ou uma divisão entre teologia sistemática e bíblica. E é por isso que eu vou, nessas duas primeiras aulas, apresentar um enfoque mais sistemático da teologia bíblica, tá bom? Dividindo em temas, e o pastor Tiago Abdala depois vai dar um enfoque mais no desenvolvimento da estrutura de certas literaturas que ele vai abordar nas 3 aulas finais. Gerhard Hazel, no seu livro, ele diz o seguinte, que deve-se enfatizar que os teólogos bíblicos e os teólogos sistemáticos não competem uns com os outros. Sua função é complementar. Ambos precisam trabalhar lado a lado, aproveitando um do outro. O teólogo bíblico apresenta categorias bíblicas, temas, motivos e conceitos que, em contraste com as ideias claras e distintas do teólogo sistemático, às vezes não são tão claras e distintas. Isso é verdade. Porém, as categorias bíblicas são frequentemente mais sugestivas e dinâmicas para expressar a rica revelação do profundo mistério de Deus. Como resultado disso, a teologia bíblica é capaz de dizer algo para o homem moderno que a teologia sistemática não pode dizer. Por quê? Porque ela trata do desenvolvimento da teologia na vida. Ela não ela é mais para o lado de humanas, né? Enquanto a teologia sistemática é mais para o lado de exatas, mais matemático. Na verdade, a teologia sistemática deixa a gente até mais seguro, né? Você bate uns pregos bem firmes. Só que você bate um prego aqui, outro ali, ficam brechas no meio. Brechas que quem vai tratar, quem vai lidar, é o desenvolvimento da teologia. São as áreas cinzas. E a teologia bíblica aborda mais ela. Sendo assim,
o estudo da teologia do Antigo Testamento certamente deve mesclar características da teologia bíblica e sistemática. Não vai? Agora vai. Então, o Antigo Testamento, como ele foi escrito? Essa é uma pergunta que a gente se deve fazer. Se você fosse pregar hoje num texto, no Antigo Testamento, eu falasse assim, ó, matéria de homilética vai envolver a prova, vai ser um texto do Antigo Testamento. Em que livro você pregaria? Antigo Testamento. Jó. No Jó. Seria Isaías. Isaías. Gênesis. Gênesis. E aí, Ronaldo, qual que você escolheria? Jeremias. Josué. Normalmente, é que a gente tem... Ah, eu esqueci o Nicolas. Ó, Nicolas, desculpa, cachorro, coitadinho. Tadinho do menino, gente. Qual que você escolheria? Eclesiastes. Eclesiastes. Ele tá mais para Cantares, né? Está muito apaixonado, né? Então, o que acontece? Numa classe maior, a maior parte falaria o nome de um profeta, falaria salmos, falaria... Mas as bases, ainda bem que vocês dois pelo menos falaram. As bases, não tinha resposta errada aqui. Mas as bases da teologia do Antigo Testamento não estão lá nos profetas, né? Com revelações, elas estão no começo, no Pentateuco. O Pentateuco define, ele coloca os alicerces da teologia que vai ser desenvolvida dali para frente, inclusive no Novo Testamento. Por isso é tão importante a gente aprender o Antigo Testamento. Por isso é tão importante a historinha de Jacó, de Abraão, não é coisa só para classinha. Não é coisa só para o dever. Não serve só para fazer desenho e colorir. As bases do relacionamento com Deus, inclusive, Deus plantou ali, para depois ir desenvolvendo. Como é que um livro funciona? Não é assim também? Onde você acha a estrutura de todo livro? Na introdução, você quer procurar um assunto, você pega um livro aqui. Pega lá um livro de teologia, eu quero saber lá sobre o rei Jeú. Você pega aqui o livro de história do Antigo Testamento, vai lá no índice, procura lá, tal, achou Acabe, depois. Chegou lá em Oséias, antes. Então você vai procurando, no índice e no Antigo Testamento também. A maioria dos livros tem um capítulo inicial chamado Introdução. Ele costuma apresentar um pequeno esboço da ideia do autor quanto ao assunto e ao propósito do livro, além dos benefícios do leitor daí para frente. Cada capítulo desenvolve e aprofunda aquilo que foi apenas pincelado na introdução. Como revelação de Deus aos homens, as Escrituras foram compostas seguindo esse formato. Deus introduziu o assunto de maneira geral e foi aprofundando cada um dos aspectos que direcionam a revelação. Como é que chama isso? Como? Revelação progressiva. Ele fez a estrutura e foi melhorando, foi detalhando. Esse método de Deus se revelar aos poucos, construindo uma mentalidade propícia para entender as verdades, é denominado revelação progressiva. Isso quer dizer que Deus assentou, agora isso aqui é importante, eu devia ter pintado essa frase. Isso quer dizer que Deus assentou as bases do conhecimento que planejou transmitir e foi desenvolvendo à medida que moveu os escritores bíblicos. Então as bases daquilo que a gente gosta tanto de estudar lá na frente, estão lá no começo. Então, uma casa começou com uma rachadura, né? Você arruma, você trata, mas você não consegue resolver, onde é que você vai ver? Você tem que ver o que está acontecendo com o alicerce. É normal uma casa assentar e dar uma rachadura. Eu já vi construtor até abrir uma valeta assim na parede, um buraco na parede e colocar um ferro e chumbar um ferro ali para escorar a estrutura melhor. Mas isso aí é para um remendinho aqui, outro ali. Se a casa continua despencando, onde é que você vai mexer? É no alicerce. Então o Antigo Testamento, e principalmente o começo do Antigo Testamento, tentando nos dizer, e a parte que às vezes a gente mais despreza,
Historinha, né? Historinha, mas são essas historinhas que nos ensinam. Outra coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quando ele começou a ser escrito e para quê? O Antigo Testamento. Já que as bases estão no começo, quando ele começou a ser escrito, para que ele começou a ser escrito? Quando a gente vai começar a estudar um livro da Bíblia, não é isso que a gente fala? Ou quando você vai pregar um sermão, né, de um texto avulso, você tem que dar uma explicadinha no contexto. Tem como pregar um texto em Coríntios e não explicar a situação da igreja? Uma igreja cheia de dons, orgulhosa por causa disso, mas justamente pelo orgulho, sendo pior do que os outros irmãos simplesinhos. Uma igreja também orgulhosa, porque tinha muitos de nobre nascimento convertidos, que desprezavam outros, muita gente rica. Então não tem como deixar de explicar isso para explicar certas colocações que o apóstolo Paulo faz. Se a gente pensar no Antigo Testamento como um todo, principalmente, vamos pensar no Pentateuco, que é onde estabelece essas bases. Quando foi escrito e para quê? Quando o Antigo Testamento começou a ser escrito, então? Fácil. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou e alguém... Foi isso? Não. Quem que começou a escrever a Bíblia? Moshe, né? O Moshe era esclavo. Moisés. E quando que ele fez isso? Depois que ele foi para... Depois que ele estava no deserto. No deserto? Por que ele ia escrever no deserto e para quem? O povo não esquecer. Deus não servia. Tá, entendi o que você quer dizer com deserto. Pensei na fuga dele, Não. quando ele foi pastorear, não tá? Não. Já depois do êxodo, Depois né? do êxodo, isso. Por que ele escreveria algo? Para deixar registrado as Sim. acontecimentos. E deu, claro, o Espírito Santo que o... O que ele tinha que registrar obrigatoriamente? Ao êxodo, né? Ao livramento. A lei. A lei. A lei. Deus deu uma lei? Verdade. Deixa eu anotar. Isso. Mas o Pentateuco começa pela lei? Não, começa no início de Começa tudo. pelo quê? Princípio de tudo. Princípio Tá. da criação. Legal uma obra de contar, né, o que aconteceu. Qualquer obra que resolva contar uma história é legal. Agora, Moisés podia ter feito isso em qualquer momento, ou podia nem ter feito. Qual será que foi o propósito dele ao escrever nesse momento? E naquela época também o povo tinha muitos deuses a adorar. E tinha o deus do sol, o deus da lua. Saíram do Egito, ficaram 400 anos numa terra cheia de deuses. E agora ele queria ensinar o quê? Que o Deus, o único Deus, não só o único, mas o Criador de todas as coisas, é esse aqui. Era aquele lá. Então estava ensinando, esse era um propósito teológico. Apresentar Deus, o único Deus. E mostrar quem ele é, o que ele fez. O que mais? Por que esse povo precisava saber da história? Os propósitos que Deus tinha, desde Abraão, na nação de Israel, para a terra que eles estavam indo, que era uma terra idólatra. Então, não é só o que o Ronaldo está dizendo, é que Moisés não tinha intenção só de apresentar Deus ou a criação como um todo, mas um povo em especial. E associar a história do povo de Israel a quem? As promessas de Abraão. Abraão, a chamada de Abraão, as promessas de Abraão. E por que esse povo precisava ouvir isso agora? Para se comportar da Estava maneira. virando o povo. Estava virando o povo. Já era um povo, mas estava virando Nação. uma nação. Você vai pegar um povo escravo, um povo sem identidade nacional, um povo até sem orgulho nacional, um povo sem terra, está lá, de inquilino e pagando caro para ser inquilino. E agora eles iam ganhar uma terra, agora eles iam ter leis, agora eles iam ter, mais para frente teriam um rei. Deus planejava, quando o povo pediu um rei, eles pediram na hora errada e do jeito errado, mas não que eles não fossem ter reis, teriam reis. Foi dito para Abraão, será pai de reis. Foi dito que para Judá na bênção de Jacó, o cetro jamais se apartará da tua mão. Então já tinha dito até de que tribo viria o rei de Israel. Mas eles agora tinham que se comportar de um jeito. Até então, eles se comportavam de um jeito sim e de outro não. Por quê? Porque a chibata estava nas costas. Tira a chibata, tirou a lei. Agora eu vou fazer o que eu quiser. Não.
Eu não estou só tirando vocês. Eu estou tirando vocês para colocar ali. E vocês, eu estou fazendo isso, não é porque eu não tinha o que fazer agora, eu olhei para vocês, fiquei com dó, não. É porque isso aqui faz parte de um plano que começou bem antes de vocês. Então o que Moisés está dando para esse povo? A identidade deles. Está explicando para eles quem eles eram. E aí sim, a teologia se desenvolveu. Eles tiveram origem, né? Exatamente. E não só eles tiveram origem, a teologia teve origem também. Moisés está ligando o ponto. Por que eles tiveram que ir para o Egito? Tornar-se um povo. Tornar-se um povo. Por que eles conseguiriam se tornar aquele povo enorme lá em Canaã? Quais serão as dificuldades? Em dois aspectos. Não tinha gente para dominar, para entrar na terra. Entendi. Não, e se eles tivessem ficado em Canaã já? Não tinha gente para dominar as outras cidades. Então, E miscigenação. Esse é um problema. No Egito, os egípcios tinham tanto asco, né, de pastores e de semitas, que não se misturaram. Então Israel cresceu sozinho. Segundo lugar, a vida no Egito era fértil. Podia ter filho que nem coelho, né? Mas... Boliviano aqui. Oi? Os bolivianos, chilenos. Agora, o problema lá em Canaã era outro. Uma vida mais dura, uma vida mais difícil, uma vida com menos recursos. Não dá para fazer esse povo crescer. Deus teve que colocar eles numa bolha, jogar fermento, 400 anos em fogo baixo, né? Tirou e levou para lá. Só que esses 430 anos no Egito fez com que eles se apegassem tanto à cultura do outro povo, que esqueceram a própria história. Eles deviam conhecer a história dos egípcios, mas conheciam pouco sobre a sua história. Ou o pouco que conheciam da sua história, não percebiam a relevância teológica disso. Afinal, como comparar a história de Abraão, né, um pastor lá no meio, com a história dos grandes faraós egípcios, grandes conquistas militares? Então, o Pentateuco vem para fazer essa ponte de ligação, mostrar o que significou o passado dos seus antepassados e a teologia que estava contida ali, o que ela significava dali para frente. Caleb e Josué, Própria. que entenderam, né? Lá, a ideia. Sim. Eles pegaram o espírito da coisa. Pegaram o espírito da coisa e Deus teve que reciclar todo o povo. Teve que matar aquela geração antiga. Senão a gente vai com essa ideia dos faraós, de detrimento de Abraão. É difícil tirar essa mentalidade. E é impressionante como Deus se revelou. As 10 pragas, que os judeus não falam de pragas, falam maravilhas, estavam, cada praga associada a um Deus egípcio. Sim, alguns teólogos encontram essa relação, né? Então a gente tem aqui o Deus que domina as águas. Então, Deus que domina as águas agora vai ter que ficar debaixo do sangue. Tá aí, cadê o Deus da água? Tá ali no fundo tá debaixo daquele fedor do sangue. Tem o Deus dos céus, dos trovões. Pois é, então vocês reclamam com ele, por que ele deixou, por que o Deus dos israelitas mandou saraivadas, aí mandou pedra para todo lado e ele não fez nada? Explica lá para o seu povo então. Então, justamente para desconstruir a ideia de que aqueles deuses existiam e que eram mais, já que o Egito era mais poderoso que outras nações, esses deuses também eram mais poderosos. Deus palpável, Deus visto, Deus que era palpável. Para o Deus invisível. Justamente isso que devia ser a maior força da fé em Deus, um Deus que não se vê, diferente de um Deus que é um pedaço de pau, né? Quer ver a maior estupidez é revelada pelo profeta, que diz que o sujeito pegava um tronco e cortava ele na metade. Metade ele dividia, fazia lenha e assava um bolo. A outra metade ele esculpia, né? Esculpia como um Deus e dizia assim, você é o meu Deus que me criou. Um pedaço de pau. E o irmão dele? O irmão dele virou cinza ali. O Deus irmão virou cinza para você fazer um bolo. As lasquinhas que saíram.
Então, exatamente, cortou o cabelo. Então, essa coisa estúpida devia ser justamente a maior força da fé em Deus. Um Deus que não se pode pegar. Porque o Deus que você pode pegar, você pode quebrar também. Já viram aqueles vídeos de gente carregando santo na procissão? Aí o cara escorrega, chega dentro da igreja, cai santa no chão. Aí fica todo mundo com aquela cara de tacho. Como é que chama? Poker face. Fica lá, né, um olhando pro outro. Acabou a festa. Todo mundo, as senhoras chorando. Por quê? Porque o Deus a gente pega e derruba e quebra. Tem aí estátuas que ficam atrás de vidros à prova de bala, que já meteram bala, já tacaram pedrada. Aí o Deus que é para proteger os outros, não consegue se proteger, tem que ficar atrás do vidro à prova de bala. Se ela precisa ficar, imagina se eu quisesse seguir, entendeu? Então, só que essa foi justamente a fraqueza de Israel. Eles queriam ter deuses como das outras nações. O Deus singular que eles tinham não servia, eles queriam ser o outro. Eles queriam ter um rei que nem o outro. Eles queriam ser um povo que nem o outro. Eles queriam ter festas religiosas que nem a do outro. A deles nunca estava lá, apesar de ser o único verdadeiro. Então, os primeiros registros das Escrituras foram gravados pela pena de Moisés depois da retirada dos israelitas do Egito, livrando-os do jugo da escravidão. A família de Jacó já habitava o Egito havia 430 anos. Boa parte desse período foi vivida debaixo das chibatas egípcias do trabalho forçado, enquanto a pequena família se tornava um grande povo. Apesar do crescimento, ficavam cada vez mais distantes a história dos patriarcas e os ditos de Deus a eles. Em um contexto de alienação por causa da escravidão, Moisés é chamado para cumprir sua promessa a Abraão e libertar seus descendentes de um jugo previamente anunciado. Moisés cumpre sua tarefa, enquanto Deus mostra aos israelitas, aos egípcios e ao mundo quem ele é e que poder ele tem. Vamos fazer umas continhas? Quando foi isso aqui? Que ano aconteceu o êxodo? Mais ou menos 4.000, 3.000 anos deles. Atrás. Antes de Cristo. Antes de Cristo? Não. Os antigos, eles não tinham costume de datar. É por isso que Gênesis, até o capítulo 11, a gente não tem datas. Aquelas falácias que diz que a criação foi 4004 antes de Cristo, é uma furada. Por quê? Porque as genealogias do passado não colocavam todos os descendentes. Então tinha o João, tinha o João, tinha o Joãozinho e tinha o Moshe. Tá bom? Esse João tinha sido um caboclo batuta, né? Então ele é citado lá como esse aqui, João, gerou. Só que aí outros filhos trabalhavam lá na casa dele. Mas aí o Moshe fez alguma coisa lá que destacou, ele foi para outro lugar, construiu uma cidade. Então esse cara aqui, nessa linhagem, ele é um cara assim digno de nota. Então, esse cara aqui entra ali, João gerou Moshe, só que entre o João e o Moshe ficou o João aqui. Ah não, o João, né? O João e o Joãozinho. Então ficaram isso no meio do caminho. Então, isso era comum no passado. A gente não faria isso hoje, mas a mentalidade dos caras era outra. Não se importava com a data, que afinal eles estavam com pressa do quê? Então é outra mentalidade, outra vida, outros conceitos. Quando vai chegando no período dos assírios, dos babilônicos, a gente vai encontrando datas mais precisas. Quando chega no período dos persas, a gente encontra dia mesiano. Entendeu? Aí é muito mais próximo do nosso raciocínio. Então, uma data que a gente tem assim, com certeza, pela história do Antigo Oriente Médio, é a morte de Salomão, em 931. Esse é o mais longínquo de datas. É a data que se tem com precisão por causa de escritos, porque ela é mencionada em outros escritos históricos que são bem datados. Então, morte de Salomão.
Quantos anos Salomão reinou? 40 anos. Então ele começou a reinar em 971. É a transição de Davi para Salomão. Abram em 1 Reis 6:1. Quando alguém falar, vira a câmera, porque o microfone pega mais de frente. Aí a pergunta fica meio perdida. Achou aí 1 Reis 6:1? O que diz? 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o 2º mês, ele começou a construir o templo. Então, no 4º ano do seu reinado, ele começou a construir o templo. Então, ele começou a construir o templo em que ano? 967. Está no 4º ano. Templo na Celso Garcia, começou isso. Tá bom? O templo de Salomão, o verdadeiro e único. O templão ali, o Itaquerão religioso. Não. Aí diz que ele fez isso. As nossas traduções, não, elas têm um problema. Em hebraico, aqui está dizendo o quê? 480 anos depois. Em hebraico está dizendo que no ano 480 depois do Êxodo. Tá? Ou seja, o ano de abertura já está sendo contado. Então, qual é o intervalo de tempo? 479 anos antes. Quanto que é 479 anos antes de 967? Lê de novo o versículo. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito. Saíram do Egito. Aqui, ó. Saíram do Egito. Como é que a gente chama essa ocasião? Saíram do Egito? Isso. Quanto que dá aqui? 1446. 1446. Essa é a data do Êxodo. É aqui que Moisés começa a escrever. Agora, querem brincar mais de data? Deixa eu baixar um pouquinho. Isso aqui. 1400, mas começou a tomar raiva quando a caneta começa a fazer isso. 1446, Êxodo. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Então eles começaram a conquista em 1406 e foi 7 anos de conquista. Opa, valeu, Nicolas. 7 anos de conquista. Foi até que ano? 1399. Conquista de Canaã. Agora, quanto tempo eles ficaram no Egito? Desde a descida de Jacó, 430. Então, que ano Jacó desceu para o Egito? 1876. Descida ao Egito. Muito bem. Quantos anos Jacó tinha quando ele desceu ao Egito? O faraó pergunta e ele fala. 130 anos, mas ninguém dava mais que 125 para ele. Estava super conservado. Então, quando ele nasceu? 2006, nascimento de Jacó. O senhor está falando a verdade. O senhor está falando. Tá bom? Olha lá, 2006 a.C., tinha 130 anos quando chegou no ano 1876. Quantos anos tinha Isaac quando Jacó nasceu? Com 40 anos, ele começou a orar para Deus e falou: Senhor, eu tenho filho. Isaac. 99? Aí, não, isso era Abraão quando Sara ficou grávida. 60 anos Isaac tinha quando Jacó nasceu. Então Isaac nasceu em que ano? 2066. Nascimento de Isaac.
Quantos anos Abraão tinha quando Isaac nasceu? 99? Não, 99 ele tinha quando Sara ficou grávida. Sim. Ela ficou grávida quando ele tinha 99, demorou mais um tanto. Ele tinha quantos anos? 100 anos. Antigamente também demorava. 2166. Opa, Não mudou isso. errei tudo. 2166, nascimento de Abraão. Tá bom? Então aí a gente tem outras datas. Pelo livro de Juízes, a gente vai perceber que o período de Juízes foi mais ou menos de 1350 até 1051. 1051 começou o reinado de Saul, de 1051 a 1011. Por quê? Porque de 1011 a 971, Davi reinou quando passou para Salomão. Então, por esses valores, por esses tempos que a Bíblia conta, né, de idade, de anos, de períodos, tendo uma data bem escorada, bem ancorada aqui num período mais posterior, a gente consegue fazer uma reconstrução de datas. E isso aqui nos ajuda muito na compreensão dos contextos históricos. E é por isso que um livro como esse de História de Israel é tão importante, porque ele não conta só a história de Israel, ele conta a história do mundo também em cada período. Então, em cada capítulo, o Jim Merrill conta o que aconteceu com Israel, ele põe teologia no meio, ele dá uma mastigadinha na teologia de cada passagem, de cada período, mas aí ele para e fala a história no mundo, ele conta o que estava acontecendo com tal povo, com os egípcios, com os babilônios, com os gutianos, com os medos, ele vai contando, ele vai pintando o pano de fundo. E é por isso que as pessoas escorregam de estudar o Antigo Testamento, porque fica difícil interpretar sem esses conhecimentos e aprendê-los e estudá-los todos é trabalhoso. Não é assim, vou dizer que é difícil. Para dizer assim, é difícil, eu teria que dizer, para a nossa capacidade aqui, está além. Tem que ser um cara gênio, assim. Não é isso. Qualquer pessoa tem como fazer isso, mas tem que ter tempo, tem que ter vontade, tem que se dedicar. E o Novo Testamento não é mais fácil, não. Ele só tem algumas facilidades, porque o contexto histórico é sempre o mesmo. Né? Foi escrito num período curto. É mais fácil você estudar a história de uma cidade, né? Falar do contexto histórico de Corinto, do que falar do contexto histórico do Antigo Oriente Médio em um determinado momento, onde muitos países, muitas adorações, muitas tragédias estão acontecendo ao mesmo tempo.